Homens jovens, saudáveis, desaparecem após uma noite comum de diversão em Austin, Texas. Dias depois, seus corpos aparecem nas águas calmas do Lady Bird Lake, sempre sem testemunhas, quase sempre sem explicação. O serial killer do Texas, que nunca foi pego, até hoje. Ou será que ele nem sequer existe? Desde 2022, uma sucessão de mortes misteriosas em torno do lago mais famoso da cidade transformou um ponto turístico em palco de medo e teorias perturbadoras. Autoridades falam em acidentes, a população fala em padrão e os familiares das vítimas falam em impunidade. Como tantos corpos foram parar ali sem sinais claros de violência? Quem sobreviveu relata drogas, perseguições, tentativas de afogamento. Mas a polícia diz que nada disso é crime. Então, estamos diante de um assassino oculto ou de uma verdade ainda mais assustadora? A resposta talvez esteja nos nomes que foram esquecidos e nos que ainda podem desaparecer. Mas antes de eu te contar, confere se já está inscrito no canal para não perder os melhores vídeos de crimes reais. À primeira vista, o Lady Bird Lake é um cenário de cartão postal, rodeado por trilhas, prédios modernos e bares badalados. O lago corta o centro de Austin como um respiro urbano. Durante o dia, famílias fazem piqueniques, casais remam em caiaques e turistas tiram selfies com a paisagem refletida na água. Mas à noite, a beleza dá lugar ao mistério. Foi ali, naquele mesmo espelho d'água, que mais de 20 corpos foram encontrados desde 2008. E nos últimos 3 anos, os casos se multiplicaram, quase todos com o mesmo roteiro sinistro. Um jovem desaparece após uma noite na Rainey Street e dias depois, o corpo é puxado da água. Jason John, Jonathan Honey, Christopher Gutierrez, Clifton Maxwell. Nomes que soam diferentes, mas que têm algo em comum. Todos jovens, todos vistos pela última vez em bares próximos ao lago, todos encontrados boiando em silêncio. As famílias das vítimas descrevem os mesmos dias de angústia, ligações sem resposta, câmeras de segurança com imagens desconexas, buscas desesperadas pelas margens do lago. E quando a polícia finalmente aparece com uma resposta, ela quase sempre vem acompanhada de 3 palavras: afogamento não suspeito. Mas como aceitar isso quando o filho, o irmão, o amigo, era atleta, nadador ou simplesmente alguém que sabia onde estava e não tinha motivo algum para pular na água? Para muitos em Austin, a dor virou desconfiança e o luto virou raiva, porque cada novo corpo resgatado não carrega só uma história interrompida, carrega também a pergunta que ninguém consegue calar: se é tudo acidente, por que continuam morrendo da mesma forma? O primeiro nome que gerou atenção foi Jason John. Em fevereiro de 2023, tinha 30 anos, era saudável, sociável e saiu para beber com amigos na Rainey Street. Câmeras de segurança o mostram caminhando sozinho pela região por volta das 2 da manhã. Depois disso, silêncio. Seu corpo foi encontrado dias depois no Lady Bird Lake, sem sinais visíveis de violência. A causa: afogamento acidental. Em abril, Jonathan Honey, 33 anos, repetiu o mesmo caminho. Estava comemorando uma despedida de solteiro quando se separou do grupo por poucos minutos. Seu corpo foi localizado flutuando no lago. A polícia também descartou o crime, apesar de relatos de que ele havia sido visto em estado confuso e correndo antes de sumir. Na mesma semana, Christopher Hayes Clark, outro jovem, desapareceu após sair sozinho de um bar. O corpo, como nos outros casos, emergiu no lago, sem sinais claros de luta, sem explicações. E esses não são casos isolados. Em 2022, 4 corpos foram encontrados no mesmo lago, incluindo Ricky Parks e Christopher Gutierrez. Em 2024, até março, mais 3 vítimas haviam sido recuperadas, incluindo, pela primeira vez, uma mulher. Ela foi encontrada no dia 27 de março, o que ampliou ainda mais os questionamentos. O padrão parecia claro demais para ser coincidência. Jovens, majoritariamente do sexo masculino, todos frequentando a mesma área noturna da cidade, a Rainey Street, todos encontrados no mesmo corpo d'água, e todos, segundo a polícia, mortos por acidente. Mas se eram apenas acidentes,
porque alguns corpos apresentavam sinais de trauma físico, como hematomas e fraturas, que não batiam com um simples afogamento. Foi o que começou a aparecer nos laudos e também nos relatos de quem sobreviveu. Christian Pugh foi um desses casos. Em 2018, ele foi encontrado às margens do lago, desorientado, com escoriações e sinais de possível envenenamento. Mais tarde, revelou à imprensa que acredita ter sido drogado e empurrado na água. Disse lembrar de estar em um bar, depois de conversar com desconhecidos, e acordar já molhado, com dores e confuso. Jeff Jones, outro sobrevivente, relatou algo semelhante. Desmaiou após beber pouco, sentiu um apagão e acordou flutuando próximo ao lago, com lesões estranhas nos braços. Ambos fizeram exames toxicológicos e os resultados mostraram vestígios de substâncias como Rohypnol e MDMA, drogas comuns em crimes de emboscada. Ainda assim, a polícia tratou os casos como acidentes. Enquanto isso, moradores criavam mapas amadores com os pontos exatos dos desaparecimentos e descobriam coincidências geográficas. Muitos dos corpos apareciam em áreas contrárias ao fluxo natural da água, sugerindo que poderiam ter sido colocados ali, não arrastados pela correnteza. Outro detalhe sinistro surgiu com um dos corpos: olhos cobertos por fita adesiva e mãos parcialmente amarradas. Mesmo assim, o caso foi oficialmente encerrado como morte autoprovocada por afogamento. As explicações das autoridades sempre giravam em torno dos mesmos fatores: alto consumo de álcool, má iluminação, terrenos escorregadios, ausência de barreiras físicas ao redor do lago. Mas esses argumentos começaram a soar como desculpas, e a cada novo corpo encontrado, mais pessoas deixavam de acreditar nas versões oficiais. Uma petição online foi criada para exigir reabertura das investigações. Em poucas semanas, reuniu milhares de assinaturas. A população pedia não apenas justiça, mas medidas concretas: instalação de câmeras, grades, iluminação e patrulhamento constante na área da Rainy Street e margens do lago. Mas enquanto os pedidos cresciam, o número de vítimas também, e os sussurros se intensificaram. Tem um serial killer em Austin? Será que é alguém que conhece a rotina da cidade? Ou será que é pior, e ninguém está de fato investigando? As autoridades insistiam. Não há evidências de crime, mas a população já tinha outra certeza: algo ou alguém está à espreita naquele lago. E caso estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscreva-se no canal. Desde os primeiros registros de corpos no Lady Bird Lake, a polícia de Austin manteve um discurso firme: não há evidências de crime. Em todas as coletivas de imprensa, o posicionamento é o mesmo: os afogamentos são incidentes isolados, causados por consumo excessivo de álcool, desorientação e más condições de visibilidade noturna. Mas esse discurso logo começou a desmoronar diante do número crescente de mortes e da semelhança entre os casos. Os investigadores, segundo relatos da imprensa local, não seguiram um padrão rigoroso de perícia em todos os corpos. Em muitos casos, os celulares das vítimas foram perdidos ou descartados sem análise aprofundada. Registros de mensagens nas horas anteriores não foram checados a fundo, e imagens de segurança, quando disponíveis, não foram exploradas até o fim. Além disso, os laudos toxicológicos demoravam a ser divulgados, e quando o eram, frequentemente omitiam informações cruciais. Em pelo menos 3 casos confirmados, substâncias como Rohypnol, um sedativo potente usado em crimes sexuais, foram detectadas, mas não investigadas como indício de possível ataque. A explicação oficial: uso voluntário ou efeito cruzado com álcool. A postura gerou revolta entre as famílias das vítimas. Mães, irmãos e amigos passaram a organizar grupos de busca paralelos, a reunir evidências por conta própria e a publicar nas redes sociais denúncias de omissão e falta de interesse policial. Um desses grupos, chamado Lady Bird Lake Watch, reúne informações geolocalizadas, relatos de testemunhas e linhas do tempo, com os últimos passos conhecidos das vítimas. E o que começou como um movimento de luto transformou-se em uma frente de investigação cidadã. A comunidade percebeu que havia mais coisas em comum do que apenas a geografia das mortes.
Muitos dos jovens desaparecidos tinham estatura e aparência semelhantes, um perfil alvo claro. Homens jovens, geralmente brancos ou latinos, com histórico de vida social ativa, bem relacionados e, o mais assustador, sem qualquer histórico de distúrbios emocionais ou comportamentos de risco. As teorias começaram a se espalhar. A primeira e mais óbvia, um serial killer está agindo em Austin. Essa ideia foi reforçada após relatos de sobreviventes e a descoberta de detalhes bizarros em alguns corpos. Um deles foi encontrado com olhos tapados por fita adesiva, outro com as mãos ligadas por cadarços de tênis, elementos que sugerem controle, premeditação e, em alguns casos, sadismo. Criminólogos que analisaram esses dados em podcasts e fóruns online apontaram para padrões semelhantes ao já documentado grupo, conhecido como Smiley Face Killers, uma teoria sobre uma rede de serial killers que supostamente atuam em diferentes cidades, sequestrando e afogando jovens semelhantes em locais próximos a festas e baladas, sempre com intervenções mínimas da polícia. Embora essa teoria nunca tenha sido confirmada oficialmente, muitos a consideram plausível no contexto de Austin. Uma segunda teoria, menos conspiratória, mas igualmente alarmante, fala de predadores oportunistas, criminosos que se aproveitam da vulnerabilidade de jovens alcoolizados em áreas mal monitoradas para atacar, abusar e se livrar dos corpos sem deixar rastros. O lago, nesse cenário, seria o esconderijo ideal, grande, escuro e com correntezas irregulares. Existe ainda uma terceira linha de pensamento: a negligência sistêmica. Para os defensores dessa teoria, o verdadeiro problema não é a existência de um assassino em série, mas sim uma cidade que cresceu rápido demais, com bares e vida noturna em expansão, mas sem infraestrutura pública adequada para garantir segurança. Seria, então, uma tempestade perfeita. Álcool, falta de fiscalização, ausência de barreiras físicas ao lago e omissão das autoridades. Mas aí entra o ponto mais incômodo. Mesmo se for esse o caso, uma sucessão de acidentes trágicos, por que as autoridades continuam tratando os casos com tamanha frieza? Por que tantos elementos que sugerem intervenção humana são ignorados? Os questionamentos aumentaram ainda mais após um episódio emblemático. O caso de um jovem que foi visto sendo seguido por dois homens em câmeras próximas a Rainey Street. Minutos depois, ele desapareceu. Seu corpo foi encontrado no lago 3 dias depois. A polícia teve acesso às imagens, mas não identificou os suspeitos. E o caso, como tantos outros, foi encerrado como morte acidental. O silêncio da prefeitura e das forças policiais apenas alimenta a sensação de que algo está sendo varrido para debaixo do tapete. Em entrevista a um canal local, um detetive aposentado que revisou os relatórios declarou: "Se isso fosse em Nova York ou Chicago, e em vez de água fosse um beco, já teríamos uma força-tarefa atuando. Aqui, a resposta é sempre a mesma. Foi um acidente, mas acidentes não se repetem com essa precisão." Enquanto isso, a Rainey Street continua cheia. Os bares seguem abertos até tarde. O lago, cercado por trilhas sem câmeras e iluminação precária, permanece sem mudanças significativas. E a cada novo desaparecimento, o medo se mistura com indignação, porque o que está matando em Austin pode ser um assassino invisível, ou pode ser algo ainda pior, um sistema que se recusa a ver. A grande virada na forma como o público passou a enxergar o Lady Bird Lake não veio de um investigador, nem de uma autoridade. Veio de um sobrevivente e de uma história que, se fosse contada sozinha, poderia até ser descartada, mas que, no contexto certo, se tornou impossível de ignorar. Christian Pugh tinha tudo para ser mais um nome na lista de corpos puxados do lago, mas sobreviveu. E o que contou em entrevistas deixou a cidade em alerta. Segundo ele, estava numa noite comum, com amigos na Rainey Street, quando aceitou um drink de estranhos. Poucos minutos depois, começou a sentir tontura, desorientação e apagou. Quando recobrou a consciência, estava na água, com hematomas no corpo e nenhum telefone. Foi socorrido por um ciclista que passava próximo à margem. Na emergência, o laudo toxicológico revelou algo inquietante: vestígios de rohypnol e álcool, a combinação típica de crimes por emboscada.
mas a investigação não avançou. A polícia tratou o caso como queda acidental. O mesmo padrão se repetiu com Jeff Jones, outro sobrevivente, que acordou nas margens do lago sem lembrar de como chegou ali. Tinha escoriações no rosto e braços e, segundo o laudo, também havia substâncias sedativas em seu organismo. Esses relatos começaram a circular nas redes sociais e a atrair atenção nacional. A imprensa local, antes discreta, passou a cobrir os casos com mais profundidade. E foi nesse momento que novas evidências vieram à tona. Um dos episódios mais chocantes envolveu um corpo encontrado com os olhos cobertos com fita adesiva e os pulsos semi-amarrados com cordões de sapato. A explicação oficial: morte autoprovocada. A justificativa não convenceu nem mesmo os especialistas forenses convidados por redes de jornalismo investigativo. O impacto foi imediato. Canais independentes começaram a revisar cada caso, lado a lado. Descobriram que em ao menos 7 das vítimas havia padrões físicos semelhantes, marcas de contenção, sinais de trauma na parte de trás da cabeça e até ferimentos nos pés, que sugeriam que elas foram arrastadas antes de entrar na água. Outro ponto inquietante veio da análise de dados geográficos. Especialistas em mapeamento urbano demonstraram que os corpos não seguiam a lógica das correntezas naturais do Lady Bird Lake. Muitos eram encontrados em áreas opostas à direção da água, o que indicaria que não estavam simplesmente sendo levados pela corrente, mas sim posicionados. E então, algo ainda mais perturbador: registros de vítimas sendo acompanhadas por pessoas não identificadas em câmeras de segurança próximas aos bares. Alguns desses registros foram ignorados ou classificados como inconclusivos nas investigações, mas a repetição do padrão, vítima separada do grupo, seguida por 2 ou 3 homens e depois desaparecida, chamou atenção demais para ser ignorada. Para muitos especialistas, o que está acontecendo em Austin lembra não só o caso dos supostos Smiley Face Killers, mas também padrões vistos em séries históricas de crimes em cidades como Boston, Chicago e Minneapolis, sempre envolvendo homens jovens, vulneráveis e corpos encontrados em água após noites de diversão. E com isso, a pergunta que antes parecia exagerada passou a ecoar com força. Existe sim um serial killer operando no Texas, e ele está se escondendo atrás da incompetência. Mas havia algo ainda mais chocante. Um investigador particular, contratado por famílias de 3 das vítimas, declarou à imprensa que havia conexão entre as mensagens no celular de 2 delas. Ambos os rapazes trocaram mensagens com um número não identificado, com convites para after parties após os bares fecharem. O número nunca foi rastreado. Coincidência? Ou o primeiro traço digital de uma rede de aliciamento que está operando sob o radar há anos? A resposta ainda está encoberta pelas águas turvas do Lady Bird Lake. Mas agora, todos estão olhando, e alguém, em algum lugar, sabe exatamente o que está acontecendo. O Lady Bird Lake segue lá, refletindo o céu de Austin, como se nada tivesse acontecido. Mas quem olha para aquela água agora, enxerga mais do que uma paisagem. Vê os rostos de jovens que nunca voltaram para casa, as perguntas que ninguém respondeu e os silêncios que falam alto demais. Talvez nunca saibamos se há um serial killer por trás dessas mortes. Talvez a resposta seja mais cruel, a soma de negligência, despreparo e descaso institucional. Mas isso não muda o resultado. Famílias destruídas, vidas interrompidas e uma cidade que aprendeu da pior forma que tragédia também mora onde há festa. O que aconteceu no Lady Bird Lake é um alerta, não apenas para Austin, mas para qualquer lugar onde a segurança pública é substituída por estatísticas e onde jovens podem desaparecer sem que ninguém investigue de verdade, porque o perigo nem sempre veste máscara. Às vezes ele veste farda ou cargo público. E o mais assustador não é pensar que há um assassino solto, é perceber que talvez ninguém esteja realmente tentando encontrá-lo. Se essa história te deixou inquieto, compartilhe. O silêncio é o que esses casos mais têm em comum. E se quiser mais investigações como essa, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui, cada nome importa, cada pista conta, e cada voz pode ser a diferença entre mais uma morte ou justiça.